Se você ler, e é muito legal você estudar o livro de João. A gente estudou o livro de João no ano passado, ou foi esse ano? Foi esse ano, né? Durante o período que estava se aproximando da Páscoa. Não, estou perdido. Foi ano passado, acho que foi testemunho ocular, foi ano passado. João, como alguém que viu tudo que Jesus fez. E a gente estudando isso, a gente viu que João, ele escreve, talvez muito tempo depois, sobre os sinais que Jesus realiza. E ele fala qual é o propósito. No finalzinho do livro de João, que a gente chama o Evangelho de João, ele diz lá, olha, Jesus fez muitas outras coisas, muitos outros sinais, muitos. Não daria para escrever, seria muita coisa, mas esses que eu escrevi são para que você creia. Que você creia que ele é o Filho de Deus. Para João, é extremamente importante que eu creia que Jesus é o Filho de Deus. E ele explica isso durante todo o seu texto, toda a sua narrativa. Ele vai dizer, né, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu Filho, como sacrifício por mim e por você. Ele não fala, né, para que todos que se sacrifiquem também, não, para que todo aquele que nele crê. O único pedido de Deus é que você confie realmente que o que Jesus fez é suficiente. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E ele vai explicando a missão de Jesus através desses sinais. Logo no iniciozinho, Jesus faz um sinal espetacular, que com certeza mexe com os discípulos todos, ninguém esperava aquilo. Numa festa de casamento, ele transforma água em vinho. João é o único que eu acho que fala a respeito disso, João no capítulo 2. Transformação de água em vinho, e João fala, Jesus deu ali origem aos seus sinais. Sinal não é apenas um milagre, aponta para uma direção, é algo que precisa ser revelado. E nesse sinal, Jesus está mostrando que algo novo está chegando. O vinho velho, o vinho que estava sendo dado na festa era um vinho muito bom, e com certeza trazia grande alegria, mas aquela alegria tinha um fim. E Jesus estava trazendo algo completamente novo. E João entende que existe um sinal ali. E é um grande milagre. O máximo que você já fez foi transformar água em suco. Fala comigo, né? O máximo que a gente já fez. E não é um grande milagre assim. Mas Jesus faz algo que mexe com todo mundo. Tem alguma coisa aí nessa pessoa. Esse não é um homem qualquer. E ele começa o seu ministério, e ele é um grande mestre, um grande professor. E ele ensina o tempo todo, ele prega o tempo todo, e ele cura o tempo todo. E alguns desses milagres que Jesus realiza, João interpreta como sinais. Se você ler até o capítulo 11, os sinais vão ficando cada vez mais expressivos. E o poder de Deus, através de Jesus, vai se revelando cada vez maior. A água em vinho, grande, ninguém consegue fazer. Daqui a pouco ele vai e cura à distância um rapaz que está à morte, filho do oficial do rei, no capítulo 4. E depois ele vai curando outras pessoas de doenças cada vez piores. O menino estava quase morrendo. Uma menina morreu e Jesus vai lá e ressuscita ela. Né? Um cego de nascença, nasceu cego. O que acontece? Estava faltando algo no sistema ocular daquele rapaz, ou daquele homem, eu não sei. Ele nasceu sem. Você vai pensar assim, não, se ele tivesse, Jesus curava. Não, ele nem tinha para ser curado. E Jesus continua com o poder criador, fazendo coisas em mim e em você, que nem estão lá. Ele é poderoso para criar coisas novas dentro de você, inclusive no seu corpo. Quantos creem aqui? Diga amém. Ele cura um cara que está paralítico há 38 anos. E João anota tudo isso para dizer, os sinais vão ficando cada vez maiores. E não era para nunca parar. Jesus fala assim, aquele que crê em mim, no próprio livro de João, no discurso que a gente vai ver hoje, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e obras ainda maiores. Que a gente conhece o versículo, mas a gente parece que não vê ele manifesto. As obras de Jesus vão se tornando maiores e culmina e termina aparentemente no seu ministério com a maior revelação de poder que alguém já demonstrou. A ressurreição de um homem que está morto há 4 dias. Um homem famoso na região. Todo mundo conhece, o nome dele é Lázaro. Lázaro, irmão de Marta e de Maria, conhecido na região de Betânia, amigo de Jesus. Para você ter uma ideia, quando a notícia chega para Jesus de que Lázaro está quase morrendo, está muito doente, chega assim para ele, Jesus, aquele a quem você ama, está muito doente, talvez venha a morrer.
Quem aqui queria ser conhecido desse jeito, né? Chegar para Jesus lá, notícia, com uma foto sua, o seu nome, aquele a quem Jesus ama. Eu posso já te garantir que é quem você é hoje. Você é aquele que Jesus ama. Você pode se apresentar assim, sem a menor preocupação. E a gente não sabe tudo o que acontece ali. Jesus demora, o homem morre, Jesus vai até lá. E está todo mundo pensando, por que você não chegou antes? Por que não veio antes? Jesus vai lá e ressuscita esse homem que está 4 dias. E todo mundo que vê aquilo fala, meu Deus, a gente achava que tinha limite para o que esse homem consegue fazer, poder de Deus na vida dele. Porque existe um dito popular que tem jeito para tudo, menos para morte. Aparentemente, para Jesus, isso não quer dizer nada. Porque tem jeito para a morte. Inclusive, ele deu um jeito de uma vez por todas na morte. E se você está nele, em Cristo, você também já venceu a morte. E de repente, a perseguição vai para o nível mais alto. E Jesus sabe que chegou o momento dele não mais estar publicamente fazendo milagres, fazendo sinais. Ele para um pouquinho. No livro de João, você tem um momento na metade do livro, onde Jesus para, aparentemente, com os seus sinais, com os seus milagres, e faz uma viagem, mais uma vez, da Galileia até a Judéia para a festa da Páscoa, que vai ser a sua última Páscoa, da onde nós conhecemos o texto da última ceia, onde Jesus apresenta a nova aliança, dá um novo mandamento para os seus discípulos, inaugura para eles um novo movimento que eu e vocês fazemos parte até hoje, a Igreja de Jesus. E no seu discurso, se você ler a partir do capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17, você vai ver, e eu não vou ler eles com você, a minha intenção era ler alguns desses versículos, você vai ver como ele vai crescendo. E uma das primeiras coisas que Jesus faz é comer com eles. Parte pão igual a gente fez hoje, né? Distribui o cálice, e Jesus muda o sentido da Páscoa. Até hoje nós celebramos a Páscoa, lembrando que Deus resgatou o seu povo lá no Egito, aproximadamente 1.300, 1.400 anos atrás dessa última Páscoa. A primeira Páscoa era Deus resgatando o seu povo da escravidão. Um feito sensacional. Faraó não queria deixar o povo ir embora, Deus manda pragas, cada uma delas parece que é para zombar de um dos deuses egípcios. Né? Vocês gostam muito e amam e fazem culto ao rio Nilo, então Deus vai lá e mata o rio Nilo, né? As águas se transformam em sangue. E cada uma daquelas pragas parece que tem uma alusão a um daqueles deuses. Um deles era que eles adoravam o sol, e durante um tempo Deus apaga o sol. Já parou para pensar nisso? É para mostrar que os deuses do Egito não eram nada diante dele. Para mostrar o que ele fala no final. Quando ele fala sobre a matança dos primogênitos, ele termina dizendo, eu sou Deus. E no final das contas, o que acontece é que eles percebem o grande Deus que eles nem conheciam direito, com o seu imenso poder, resgatando eles daquela terra, levando eles para uma terra que emana leite e mel, e dando a eles o que eles não tinham antes. A sensação de serem uma nação, mas não apenas um grupo de pessoas reunidas e organizadas, mas eles eram a nação, a nação que poderia dizer que o Deus Criador de todas as coisas é o nosso Deus. Antes de Deus dar qualquer mandamento para Israel, ele diz, eu sou o teu Deus. Nenhum outro povo podia dizer isso. Eu tenho um Deus que é o Deus. Não, ele diz, eu sou o Senhor. E Deus fala, você não vai ter nenhum outro Deus. Deus faz isso como primeiro mandamento. Não terás outros deuses. E existia neles uma inclinação para terem outros deuses, porque tudo que eles tinham aprendido até então foram com os egípcios. Os egípcios tinham um monte de Deus. Tinha um Deus para cada necessidade. É como se você tivesse, 10 cartões de crédito, cada um para uma necessidade diferente. Era isso. Os deuses eram tratados como alguém que poderiam resolver um problema para mim agora. Se eu fizer algumas obrigações, se eu me sacrificar um pouquinho, se eu cortar o meu corpo, se eu matar um animal ou matar, às vezes, uma criança, que era uma coisa horrorosa, mas acontecia muito frequentemente, aquele Deus pode fazer alguma coisa por mim. E Deus fala, você não vai ter outros deuses. O que Deus não fala ali, que é muito interessante, é que, e ele sabia e ninguém mais sabia, é que não existem outros deuses. O que existia por trás daqueles deuses todos era algo que eles não estavam nem prontos para entender ou perceber. Mas eu e você sabemos, por causa da revelação de Cristo Jesus, que só há um Deus, o único Deus vivo, o Deus a quem nós estamos cultuando nessa noite, o Deus que é Senhor de todas as coisas. E eu não estou aqui criticando qualquer religião, eu estou apenas, junto com você, constatando e observando o que a palavra de Deus diz, que Ele é
Deus e não há outro. Diga, tu és o meu Deus e não há outro. E Jesus inaugura aquela nova aliança, faz essa pequena refeição e ele faz algo inusitado. Antes de Judas sair, porque tem um determinado momento naquela noite que Judas sai. Aliás, a comando de Jesus. Jesus chega para ele e fala: o que você tem que fazer, faz logo. De vez em quando eu falo isso para alguém também, mas nesse caso era bem específico. Jesus sabia que tinha chegado o momento. Mas antes de Judas sair, Jesus faz algo inusitado. Ele pega uma toalha, uma bacia e lava os pés dos seus amigos, dos seus discípulos. A gente hoje resgatou esse ritual em alguns momentos. É muito interessante. Não sei se você já foi a algum acampamento, ou algum evento, ou algum congresso, onde resolveram trazer uma bacia e lavar o pé das pessoas. Parece que voltou a falar sobre isso. E tem um significado muito especial, de servir um ao outro. O que Jesus queria marcar naquela noite era algo que eles não tinham entendido ainda. Por quê? Porque quando Jesus começa a lavar os pés, eles ficam muito assustados com aquilo. Jesus, os seus sinais estão ficando cada vez maiores. Todo mundo sabe agora, nós principalmente, nós 12 aqui, quem você é. Você é o Filho de Deus. Você é agora Senhor dos senhores, sempre foi, sempre vai ser. Mas essa revelação nós temos agora. E quem é Senhor não faz isso. Quem é Senhor vai para o início da fila, não vai para o final da fila. Quem é Senhor tem muita regalia, prioridade, está lá na frente, e você pega uma bacia para fazer o que o pior servo faz, porque tem vários servos aqui nessa casa, onde a gente está celebrando a Páscoa, e a gente pega o mais fraquinho de todos para, na hora que a gente chegar em casa, ele tira as nossas sandálias, desata e lava os nossos pés. Porque a gente tomou banho, a gente vai andar nesse mundo, e a mesma coisa, a Bíblia diz que você foi lavado pela palavra de Deus, mas você continua pisando os seus pés na sujeira desse mundo. E sim, né? De vez em quando a gente precisa saber o que isso significa, limpar os nossos pés, lavar os nossos pés. E eles entendiam que essa era a tarefa do servo mais simples de todos. Jesus vai lá e toma esse lugar e fala: eu quero ser hoje o servo mais simples de todos. Ele lava os pés, Pedro protesta: não, o senhor não pode fazer isso. E Pedro é sensacional. Pedro é o cara mais humano de todos. Ele é igual eu e você, se a gente for, né, impetuoso um pouquinho. Jesus não vai lavar o meu pé. E ele, não vai. E Jesus fala: então fazer o seguinte, Pedro, se eu não puder lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Pode lavar tudo, Jesus, lava o pé, lava a perna, braço, muda de ideia rapidamente. Por quê? Porque agora Pedro, né, o mais importante para mim é estar contigo. E Jesus dá mais um fora em Pedro. Não precisa, Pedro, você já tomou banho, está tudo certo, só precisa lavar o pé. E Pedro fica nessa posição, né, onde ele quer agradar Jesus, ele quer exaltar a Jesus, ele não quer que Jesus sofra qualquer mal. Não é possível. Olha aí, que situação complicada. Uma pessoa que você admira muito e honra muito, fazendo algo que quando alguém olha parece humilhante para ela, e você fala: meu Deus, como é que eu estou nessa situação? Nessa noite, eu queria por alguns minutinhos fazer você sentar naquela mesa e deixar Jesus lavar os seus pés, e tentar se colocar no lugar de Pedro, João, Tiago, André e os outros discípulos que estavam lá, porque eles estão prestes a ver algo que eles não imaginavam, e ouvir algo que eles não imaginavam. E Judas vai embora. E é uma cena também que a gente não consegue compreender. Né? Se alguém estivesse lá filmando, a câmera ia flutuar entre Pedro, João, Jesus, Judas. Jesus começa a citar uma passagem bíblica que fala que um dos seus companheiros iria traí-lo. Mas é só uma passagem. Interessante, profético. Eles não sabiam o que ia acontecer agora, isso. E aí Jesus, de repente, a Bíblia fala que ele se entristece. E talvez todo mundo percebe no semblante dele que ele se entristeceu mais. E ele fala com todas as palavras: um de vocês, 12, aqui, vai me trair. E eles acordam para o que aquilo significava. Como é que é? E eles olham um para os outros, talvez, e pensam: quem vai ser? Quem tem cara, né, de que vai trair Jesus? E eles não suspeitavam de Judas. Porque senão eles tinham chegado rápido a essa conclusão. E a câmera vai para Pedro, Pedro olha para João, dá uma piscadinha, João entende. Pergunta para Jesus: Jesus, quem é? E Jesus responde. E ainda assim eles não entendem. Ou então,
A maioria não entende, João entende um pouco. Jesus fala assim, eu vou molhar o pão e vou dar para o traidor. E Jesus pega o pão, molha e dá para Judas. É um momento onde a gente para e pensa assim, por que João, nesse momento, não pegou Judas numa chave de braço? Ou então, Jesus fala para ele, olha, o que você tem que fazer, vai lá fazer. João tinha que ter ido atrás, correndo. Eu queria que você sentasse naquela mesa, porque eu já fui João, eu já vi algumas coisas acontecerem, e eu pensava, meu Deus, eu tinha que fazer alguma coisa agora, e eu não fiz. E o tempo passou, e eu chorei amargamente, por que eu não fiz quando eu vi um sinal? João, a Bíblia diz que os outros discípulos não entenderam nada, acharam que Judas ia resolver alguma coisa, mas eu penso que João pensou, é isso mesmo? Judas? Esse cara é tão legal, é tão bom. Ele é maneiro, ele é uma pessoa que ajuda as pessoas, ele é um dos discípulos, ele aprendeu tudo que a gente aprendeu. No milagre da multiplicação, ele estava lá distribuindo pão para todo mundo. Ele nunca fez mal a ninguém, aparentemente, ele vai fazer isso. E Judas sai. E eu acho que João fica pensativo naquele momento. O que vai acontecer agora? Como assim? Judas vai fazer o quê? E ele não imaginava que em menos de algumas horas, Jesus estaria sendo entregue para morrer por causa de um traidor que ele, João, não impediu. Mais uma vez, senta lá com Jesus e experimenta as dores e as sensações desses discípulos. E depois que Judas vai embora Jesus tenha lavado os pés dele também, Jesus vai ter um discurso agora que ele parece que preferia que Judas não participasse. E no final do capítulo 13, Jesus dá o seu novo mandamento. Vocês viram que eu levantei o cálice e eu disse, uma nova aliança está começando e não tenham dúvidas, daqui a pouco vocês vão entender isso melhor. Porque enquanto Jesus está lavando os pés dele, ele usa exatamente essa expressão, agora vocês não entendem. Daqui a pouco vocês vão entender. E isso funciona para muita coisa que Jesus faz com os discípulos. Eles nunca entendem na hora. Eles entendem tudo errado na hora. Mas depois da ressurreição, eles entendem muita coisa. Jesus fala, vocês não estão entendendo, mas vocês vão entender. E Jesus começa a falar, uma nova aliança está começando. E agora vai aqui para vocês, qual é a regra única, a única lei dessa nova aliança. Jesus fala, um novo mandamento vos dou. João 13, verso 34. Que vos ameis uns aos outros. Jesus quer que a gente anote aqui para falar para Judas depois? Pode anotar. Embora eu acho que ele não vai ler. Porque, talvez, Judas ouve certas coisas. Se você voltar um pouquinho no capítulo 13, Judas está lá quando Jesus fala quem ele é, quem eles são, a grandeza do que está acontecendo, e ainda assim não é suficiente para que Judas mude de ideia. Mas ele vai cumprir o propósito dele. Mas nesse momento ele fala, eu quero que vocês se amem. E como eu já falei várias vezes aqui na igreja, se você estava aqui, você deve lembrar que Jesus está reduzindo toda a lei de Moisés, 613 leis, tendo reduzido para 2, amar a Deus e amar as pessoas, ele parece que reduz ainda mais, para uma única lei, que é muito mais fácil de lembrar, que é muito mais fácil de guardar, porque não são 613. E quando você cumpre ela, você está cumprindo todas as 613. E embora seja fácil de guardar, memorizar, é uma das mais difíceis de praticar, porque exige de mim e de você algo que a nossa carne luta contra o tempo todo. Amar as pessoas que Deus colocou perto de mim. André, eu amo as pessoas que Deus colocou perto de mim. Então olha de novo ao seu redor. Porque talvez tenha pessoas que você ainda precisa lavar os pés delas. E Jesus termina dizendo, olha, esse mandamento que eu estou dando a vocês vai ser a identidade de vocês. A maneira como as pessoas vão identificar vocês como meus discípulos é essa. Então, os que são de Jesus não são aqueles que vão à igreja. Quem está acordado aí, diga amém. Em geral, quem é de Jesus vai à igreja, frequenta cultos, participa, se envolve. Mas Jesus não diz que esse é o sinal, essa é a identidade. Não. Não são os que oram todos os dias. Embora seja uma ótima ideia, se você é um seguidor de Jesus, que você ore. E ore, ou seja, você tem um relacionamento com Deus. Você conhece a palavra de Deus, você estuda a palavra de Deus, você medita na palavra de Deus. Mas Jesus falou,
E eu não quero distorcer o que Jesus falou, então, por favor, entenda. Jesus não está dizendo, não precisa fazer nada disso. Não, claro que você precisa. Mas em algum nível ele está dizendo, se você não fizer nada disso, mas fizer o que eu estou mandando você fazer, você vai ser parecido comigo. E talvez a partir disso, isso te ajude a fazer outras coisas que você não estava fazendo. Amar as pessoas. E se você diz, André, se é só isso que Deus quer de mim, eu quero obedecê-lo. Mas não é fácil, porque tem pessoas que simplesmente eu não consigo amar. É porque você acha que para amar certas pessoas você tem que sentir alguma coisa. E deixa eu te falar, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, se essa terra ainda estiver aqui, se as pessoas estiverem aqui, ainda vai ser isso que todo mundo vai acreditar. Todo mundo vai acreditar. A nossa cultura, ela enche a gente dessa mentira de que amor é meramente um sentimento. Liga o rádio agora, bota aí o teu Spotify para tocar, chega em casa e liga a TV, entra na internet, entra numa rede social, tudo que dizem respeito sobre amor é que amor é algo que você sente. Porque sentimento é um negócio tão forte, que ele atropela a razão frequentemente. Mas deixa eu lembrar você mais uma vez, antes de você começar uma nova semana na sua vida. Amor não é algo que você sente. O sentimento até aparece frequentemente. Amor é algo que você faz. E hoje ainda, você pode mostrar que você ama alguém não pelo que você está sentindo, mas por como você vai tratar essa pessoa. Não se engane. O maior ato de amor pela sua vida foi feito por um homem que não estava sentindo uma paixão profunda no seu coração, por mim e por você. Estava sofrendo, estava doendo, estava sendo torturado, estava sendo ferido, machucado, num nível que eu e você nem conseguimos entender, mas estava fazendo algo por mim que ninguém mais fez e ninguém mais poderia fazer. E ele não está te pedindo, ele não estava pedindo aos discípulos, olha, eu quero que vocês morram numa cruz junto comigo. Não, ele não estava pedindo aos discípulos para serem a representação de outras pessoas numa morte que dá vida. Não. Ele estava pedindo aos discípulos algo que eles podiam. Aliás, essa receita, Jesus nunca te pede nada que você não pode fazer. Ele sempre te pede algo que você pode fazer. E ouça o que eu vou te falar. Frequentemente ele te pede algo que você pode e não quer fazer. Frequentemente, deixa eu repetir. Frequentemente Jesus te pede algo que você pode, mas não quer fazer. Ou porque você acha que é difícil demais. Aí eu não consigo. Mas se ele está te pedindo é porque você consegue. Ou porque você não sente alguma coisa para fazer aquilo. Sempre que Jesus te pede alguma coisa, você pode fazer. Tem um sacrifício envolvido. Tem algo que dentro de você diz, eu não quero. Ou eu não vou conseguir. Ou eu não sei se vai fazer diferença. Eu não sei se vai mudar alguma coisa. Então eu não sei se eu vou. Mas frequentemente tudo que ele pede de você é bom para você. No final das contas é benefício para você. Ele quer o seu bem. Todo mundo que já ouviu Jesus, na história de Jesus, no ministério, leia de novo o seu Novo Testamento. Todo mundo que ouviu de Jesus, faça isso. E aquela pessoa fez, foi bom para ela. E para o futuro dela. E marcou a história dela. E mudou a história dela. E mudou completamente. Coisas simples como, joga a rede do lado de cá. Coisas simples como, vai te lavar no tanque de Siloé. Pega o teu leito e vai para casa. Jesus, você está me pedindo a única coisa que eu não consigo fazer. Eu sou paralítico há 38 anos. Não. Pega aí o teu leito. Obedecer Jesus significa fazer algo que eu posso fazer. Nem sempre é fácil, frequentemente tem um sacrifício. Mas sempre é benefício para você. E se você continuar lendo os próximos capítulos, capítulos 15, 16, Jesus fala sobre a videira. Ele é a videira, o Pai é agricultor. Vocês são os ramos da videira. E se você permanecer, se você não apenas começar, mas continuar e permanecer, você vai dar muito fruto. O teu fruto vai permanecer. E no final, Jesus dá para mim e para você 3 promessas muito grandes. E eu vou contar para você essas 3 promessas logo depois que você ficar de pé agora, nesse momento. No capítulo 14, Jesus dá a promessa do céu.
Diga comigo, céu. Quem vai para o céu? Não é uma pesquisa, não, é uma pergunta mesmo. Quem vai para o céu? Eu sei que você vai, mas por quê? Quem é que pode ir para o céu? Se eu perguntar para você, você acredita que você vai para o céu? A sua resposta dentro da igreja mais espiritual possível, claro, pastor. Mas a maioria das pessoas, talvez alguns de vocês, talvez muitos de vocês, vai fazer uma análise, como é que eu estou vivendo agora? E diante de como é que eu tenho vivido a minha vida, eu espero que eu vá. A maioria das pessoas, dentro e fora da igreja, não sabem. Estão na esperança de que quando chegar no céu, São Pedro vai abrir a porta. Vai abrir aquele portão, né? E vai dizer, olha, eu tenho aqui todas as coisas boas que você fez e todas as coisas ruins que você fez. Vamos fazer a média. Vamos fazer um saldo. Vamos juntar tudo que você fez de ruim, tudo que você fez de bom. Vamos ver se você passa. A média aqui no céu está melhor, está 6,5. Se fosse 7, alguns não iam passar. A gente está baixando, vai ficar mais fácil. Mas você já sabe que, embora essa seja a nossa inclinação, pensar de que a gente não merece o céu, e ainda assim Ele nos deu promessa de um céu. Não é pelo meu merecimento, nunca foi. Você não precisa dizer, olha para a minha vida. Não precisa olhar para a sua vida. Olha para a vida de Jesus e pelo que Ele fez por você. É suficiente. Bota aí para mim, Mateus, João 14, versículo 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Verso 2. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. E olha a promessa. Eu vou preparar lugar para vocês. Se você já se perguntou, aonde que tem na Bíblia dizendo que existe um céu e a gente vai para o céu? Jesus acabou de falar. Eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei. Quantos podem dar glória a Deus? Voltarei, olha a melhor parte, e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Um pouquinho mais à frente, Jesus faz uma outra promessa, a promessa do Espírito Santo, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. 16, eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, ou consolador, para estar com vocês para sempre. Os discípulos estavam tristes porque Jesus realmente estava indo embora. E sem Jesus, como é que fica? Jesus fica tranquilo. Quando ele fala um outro, essa expressão significa outro da mesma espécie, outro do mesmo tipo, outro que vai prefigurar e configurar quem eu sou. Então você, hoje, que tem o Espírito Santo morando em você, que é o seu companheiro dia a dia, você tem Jesus com você todo dia. Se você olhar para Ele, aliás, é nessa mesma passagem que Ele fala para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Você está tendo o próprio Deus na sua vida. E Ele continua dizendo, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês. Fala para quem está do seu lado, Ele vive com você. E estará em você. E a promessa de Jesus no versículo 18 é, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. E por fim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. No versículo 27, Ele deixou a promessa do céu, a promessa do Espírito, o que mais que você quer? No versículo 27 Ele diz, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não como o mundo dá. Como é que o mundo dá paz a você? O mundo dá paz a você através de soluções imediatistas que às vezes religiões prometem a mim e a você. O mundo dá paz quando eu tenho um problema e o problema está resolvido, mas dentro de mim tudo continua do mesmo jeito. Jesus fala, não, a paz que eu vou dar a vocês, ninguém pode tirar de vocês. Vai ser o árbitro do seu coração, vai ser quem vai te ajudar a tomar decisões. Não a dor como o mundo dá, não se perturbe o seu coração, e nem tenham medo. Eu oro para que muito melhor do que o Espírito Santo esteja marcando a sua mente, e quem sabe, não é hoje, não é essa noite, mas é um processo longo, com essa verdade, de que
que você vai viver para sempre com Ele, de que você já está vivendo uma vida que não tem fim, que o que Ele fez por você é grande demais, te dando vida eterna. A palavra de Deus diz que aqueles a quem Deus deu a Jesus, ou seja, eu e você que fomos entregues a Jesus pelo Pai, ninguém pode roubar-nos da mão dele. Nós somos ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus. Essa é a sua identidade. Diga comigo, eu sou filho. Você pode falar mais algumas vezes, mais 2 ou 3 vezes. Diga, eu sou filho de Deus, ou filha de Deus. Mais uma vez, se você tiver coragem, abra os seus lábios. Eu sou filho de Deus. O que o diabo mais vai tentar fazer na sua vida é te desligar dessa ideia. É tentar fazer você não acreditar nisso. Toda a sua identidade está nisso. Deus, que é grande demais, me ama e me trouxe para a família dele. Eu sou filho dele. Como é que isso aconteceu? Ele quis, Ele me amou desse jeito. A sua graça não tem como explicar. A melhor maneira para mim é essa, Ele quis. É como se eu quiser passar na rua e encontrar uma pessoa necessitada, pegar R$1 milhão que eu guardo no meu carro, não sei se você sabia disso, e dar na mão daquela pessoa. Eu pergunto, o que você fez? Por que você fez isso? Eu fiz porque eu quis, só foi isso. Mas é uma revelação de graça muito grande, porque aquela pessoa não fez nada para merecer isso de você. Você fala, foi. É uma das maneiras como eu consigo ilustrar esse amor que não tem fim. Que Ele ama você desse jeito. Ele não importa o que você fez ou deixou de fazer, ou o que vai fazer. Ele já conhece todos os seus dias. Se Ele te ama hoje, você pode ter confiança que Ele vai te amar eternamente. Amém? Vamos orar? A gente pode orar só para encerrar o culto, mas eu queria que você fizesse uma oração pessoal, agradecendo a Jesus pelo céu, pelo Espírito Santo e pela paz que Ele te deu. Obrigado, Jesus. Que a Tua palavra, que está aqui diante dos nossos olhos, João capítulo 13, 14, 15, 16, que essa palavra, meu Pai, seja impressa dentro de nós. Que o que há de mais importante para nós não seja a palavra do mundo, não seja a palavra dos nossos amigos, não seja a palavra do âncora do jornal, não seja a palavra das redes sociais, não seja as muitas fake news que nós vemos todos os dias, mas que a palavra que esteja impressa dentro de nós é uma promessa do nosso Senhor Jesus, que pagou o preço mais alto pela nossa vida e nos deu a promessa de um céu. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Jesus disse para nós, eu vou preparar um lugar para vocês. E eu sou bom nisso, pode ficar tranquilo, eu vou preparar um lugar para você, porque eu quero que você esteja onde eu estou. Então eu vou voltar para buscar vocês. Ouça Jesus falando aí no seu ouvido, eu vou voltar para te buscar, porque eu quero que você viva comigo para sempre. Mas enquanto isso não acontece, eu quero deixar com vocês o meu próprio Espírito, que vai morar com vocês, que vai estar com vocês, que vai estar em vocês e vai guiar vocês a toda a verdade. Não se esqueça que o Espírito Santo está com você todo dia. É Deus, é Jesus na pessoa do seu Espírito, invisível, mas real. Ele está aqui agora. E por fim Ele diz, eu deixo com vocês a minha paz. Obrigado, Jesus. Dá-nos entendimento, dá-nos, meu Pai, discernimento e coragem. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar?